O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e o convidado de hoje é o professor César Domingues, um treinador jovem, mas já com uma vasta experiência, tendo integrado projetos como treinador de formação no Futebol Clube do Porto, passando depois por clubes de norte ao sul do continente e Açores, e com uma experiência em Espanha. Este ano vai para a sua quinta época a gerir os destinos da equipa sénior do Ginásio Olhanense, clube que nestas duas últimas temporadas teve uma vida difícil para se manter na Proliga. Foi uma conversa muito interessante e onde o César Domingues deu a ideia que tem a firme vontade de este ano ter uma época mais tranquila que as anteriores. Espero que gostem tanto de ouvir como eu. Vamos então escutar o professor César Domingues. César, é um prazer tê-lo neste espaço. Primeiro que tudo, vamos conversar um bocado sobre como acabou a época o ano passado. Eu sei que você já está farto de falar disto, já quer deixar por trás. Mas é importante darmos um passinho atrás. O que é que aconteceu o ano passado para as coisas correrem mal? Quer dizer, não correram mal, vocês acabaram por, no fim, safar-se. Bom dia. Sim, as coisas bem não correram de certeza, como é óbvio. Ou não correram da forma como nós esperaríamos no início da época. Mal eu não posso dizer porque o objetivo do clube foi atingido, que era a manutenção. Agora, foi um bocadinho, foi difícil gerir a situação do ano passado, porque aconteceu-nos mesmo muitas situações que foram difíceis de gerir no seio da equipe. Muitos azares. Eu acho que nada contra ninguém, pelo contrário. E aproveito para agradecer a todos os jogadores que estiveram connosco e que ajudaram o clube a manter-se na Proliga e a atingir o objetivo. Mas de facto foi assim um somatório de situações e de azares que nos foram acontecendo. Correu muita lei de Murphy, não? Tudo o que podia acontecer mal aconteceu. Não, tudo que podia acontecer de mal não aconteceu, porque a única coisa que não aconteceu foi mesmo descer a divisão. Uhum. Porque de resto sim, desde lesões, desde castigos, desde fatalidades familiares. Quando nós ganhámos um joguinho, melhorávamos outra vez um bocadinho os níveis, ficávamos com um bocadinho de mais energia, mais positivos, caía-nos outra vez outra. E houve muitos jogos, eu acompanhei a equipa, houve muitos jogos que foram decididos por 1-2 pontos e quase sempre contra vocês, contra a vossa equipa. Não foi? Foi um bocado a sensação que fiquei. Quando as coisas podiam pender para um lado ou para o outro, mas acabavam sempre por pender para a equipa adversária. Sim, houve vários jogos, eu até disse isso várias vezes, houve vários jogos que perdemos por uma posse de bola. Se calhar bastavam 2 jogos desses na primeira fase. O espírito era logo diferente. Era diferente e estávamos no grupo de cima. Uhum. E estando no grupo de cima tínhamos muito menos pressão e geríamos as coisas de forma diferente. E houve muitos jogos até inclusivamente que até estava tudo a correr bem. Depois esse peso e essa pressão, como a equipa era feita na sua esmagadora maioria por jovens, chegas ao quarto período, chegas àqueles momentos decisivos, chegas ao que se costuma dizer ao crunch time, pesa muito mais a esses jogadores mais jovens com menos experiência do que os jogadores têm que já sabem levar a coisa de outra maneira. Sabem gerir os segundos, sabem gerir os contactos, sabem tirar uma falta, sabem parar o ritmo do jogo quando é necessário. Da equipa adversária. Tivemos algumas situações em que tivemos inclusivamente a última posse de bola e não conseguimos o melhor lançamento exatamente por isso, pela ânsia, pelos níveis de ansiedade que se tinha. Faz parte do crescimento dos jogadores. Uhum. E nós, como clube de Proliga, em que tínhamos uma equipa jovem, sabíamos que seria um dos problemas e tínhamos de ter consciência de que era um dos problemas, que era a irreverência e a juventude dos nossos jogadores. Porque vocês, partindo de uma primeira fase com equipas do Sul, que acaba por ser um bocado mais fácil, na segunda fase só apanharam equipas praticamente do Norte. Sim. Que têm um nível de basquetebol um bocado mais evoluído que no Sul. Diferente, são mais intensas. Mais experientes. Mais físicas, mais experientes, mais intensas, sim. Nós aqui no Sul, acho que partilhamos um pouco todos esta filosofia de ter equipas mais jovens. E tendo equipas mais jovens, o basquete é diferente. Forçosamente é diferente, como se pratica.
As equipas do Norte, por exemplo, a equipa da Académica tinha jogadores já com mais experiência, O Maia. o Maia, o Elétrico, o próprio Sampaense. São equipas que têm jogadores mais velhos. Quando digo mais velhos, não é Mais experientes. Mais experientes. Com a tal experiência de, nas últimos alturas momentos. decisivas, conseguirem Saber lidar as tomar emoções, opções melhores. saber lidar com as emoções. Aquele stress de um jogo de basquete, não é? Sim. Porque o basquete é um jogo estressante. O basquete é um jogo de falhas, como eu costumo dizer. Exatamente. O basquete é um jogo de falhas. E nós temos que falhar o menos possível e provocar o máximo de falhas à A outra equipa equipa. adversária. E tem que se ter muita autoconfiança, porque mesmo que se falhe, tem que se tentar novamente. Exatamente, porque o que se falhou, se eu falho um lançamento, eu não posso fazer nada relativamente àquele lançamento. Claro, O que eu posso acabou. fazer é reparar Segue. a bola. É seguir. É ir correndo É e ir continuar o continuar. Porque o Michael Jordan, que era o Michael Jordan, tinha uma percentagem de lançamento na ordem dos 40%. E para mim e acho que na esmagadora maioria das pessoas que gostam de basquete, foi o melhor jogador do mundo. Para mim ainda continua a ser. Para mim não, para mim foi o Magic Johnson. É sim, e eu fui fã do Magic Johnson também, confesso, fui fã do Magic Johnson, pela forma como ele jogava. Agora, reconheço que o Michael Jordan era um jogador à parte. Show. Era um jogador à parte. Eu vou explicar porque é que, embora não tenha a ver com o nosso programa, o Magic Johnson fez mudar a maneira como as pessoas viam as bases. Completamente. Nunca tinha havido nenhum jogador de 2,5 m na posição de base a fazer o que ele fazia, que partia completamente a equipa adversária. Sim, ele tirava inúmeras vantagens do tamanho que tinha, da velocidade E se fosse que tinha. preciso ia para poste e jogava a poste contra o... Ganhou uma final assim. Exatamente. Quando Quando o Karim se lesiona e ele aquela célebre entrevista que diz: não se preocupem que o Magic está aqui. está aqui e começa a poste e foi o MVP. Exatamente. Isto acaba por... Eu puxei este tema porque acaba por ser o espírito que os jogadores de basquete têm que ter. Epá, falhei. Tudo bem, vamos, segue em frente. Há outra hipótese, há outra e há outra. E foi um bocado o que falhou na vossa equipa. Mais stress do que aquilo que conseguiram gerir, tendo em consideração a juventude da equipa. A equipa foi construída, eram jogadores que não se conheciam. E depois alterarem os jogadores estrangeiros a meio da época também raramente dá grande resultado, não é? Aqui lá está, foram as fatalidades. Morreu a mãe de um, o outro... São coisas às vezes que se faz, não por necessidade, mas por obrigação. Porque sim. Porque sim. E a mãe do jogador que faleceu era o jogador mais influente da vossa equipa. Era. No momento estava a ser um dos pilares. Mais relevante. Lá está, era o jogador que menos se deixava afetar pelas questões psicológicas. Era um trabalhador. Pá, e fazia e dava muita coisa no jogo, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo. Não veio como um grande marcador de pontos na altura, mas revelou-se depois que era um jogador extremamente versátil, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo, e ele ofensivamente jogava em várias posições, o que nos permitia ter vantagens de quem o estava a defender, por exemplo. Pois. Desequilibrava logo que era o que estávamos a falar acerca do Magic Johnson. Sim. A outra escala, claro. Mas sim. Mas, entretanto, isto acaba por ser passado. O principal motivo que levou a que tenha ficado com este amargo de boca o ano passado foi a maneira como se salvaram. Porque há 2 anos também aconteceu praticamente o mesmo, só que vocês conseguiram evitar a descida por mérito próprio, por vencerem o último jogo. E o espírito é que acaba por ser diferente, não? Digo eu, porque acaba por marcar um bocado... Nós ficamos porque ganhamos os 2 jogos. Exatamente, com a Belenenses. Não estou a tirar mérito à equipa. Sim. Se não tivéssemos feito esse trabalho, também, independentemente do resultado, não conseguiríamos ter atingido. Agora, efetivamente, eu gostaria, e quer eu, quer os jogadores, quer toda a gente, especialmente também a direção, quereria que nós vencêssemos na Académica, porque se fôssemos à Académica e se tivéssemos vencido na Académica, já nem sequer precisávamos do jogo, do último jogo, e às vezes esquecemos disso. E depois em casa com a Sampaense. Lá está. A equipa da Sampaense era uma equipa muito mais experiente e soube tirar partido do nosso nervosismo. Sim, porque eu estive a ver o jogo. Vocês acabaram por nunca conseguir mostrar o vosso basquete nesse jogo. Sim,
Sim. Nós quando nós nunca nos deixaram implementar a nossa forma de jogar, que era uma coisa que eu pedia à minha equipa, que era, ok, nós podemos, independentemente da vitória ou derrota, se nós jogarmos da forma que nós queremos, estamos sempre muito mais próximos de vencer. Sim. Do que se nos deixarmos levar pelos ritmos das outras equipas. Claro. Se nós tínhamos uma equipa muito jovem, a nós interessava-nos jogar a um ritmo alto, por exemplo, a muitas posses de bola, a pressionar durante todo o jogo. E o Sampaense, recordo-me, quis sempre jogar muito lento. Porque tinha um tipo de jogo muito mais trazia a bola muito tranquilo. devagar, os bases queriam espaço para organizar, e foi um jogo de nervos em que nós nos deixamos, quando digo nós, todos nós, os jogadores e a equipa técnica, porque por muito que às vezes os treinadores digam, mas estamos todos englobados, nunca conseguimos obrigar, fazer com que a outra equipa jogasse da forma que nós queríamos. E nesse jogo de intenções, o Sampaense ganhou-nos, e foi aí que nos foi ganhando o jogo, paulatinamente, até que foi construindo uma vantagem, e depois era impossível. Depois entraram num loop de derrota que acabou por... Sim. E depois era impossível. Não acabaram por não conseguir dar a volta. Mas, entretanto, como eu disse, isto é passado, o César já descansou, já reciclou esse espírito. Como é que é agora, para o ano? Para o ano, este ano? Vai começar dentro de muito pouco tempo, não é? Isto é assim, reciclei, pensei, e nós devemos sempre perceber e aprender com quando as coisas correm mal. Quando corre bem, quando se tem êxito ou quando se ganha, não está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. Mas de facto, quando se perde, há muito mais coisas más do que boas, e temos que aprender com elas. E temos que perceber o que é que teve bem e o que teve mal, e temos que tentar não repetir essas situações. Às vezes, como digo, são fatalidades, são coisas que nós não controlamos, mas temos que perceber o que é que corre mal e tentar que não se repitam. Eu estive a ouvir uma entrevista que o César deu ao Paulo aqui para fazer o balanço da última época, e houve 2 pontos que me marcaram. Um deles foi o César a dizer que isto não é matemática, portanto nós nunca sabemos quando iniciamos a temporada como é que vai correr a época. E outra, que se sente um bocado mais pressionado este ano, tendo em consideração o apoio que teve da direção e como correram os 2 últimos anos. Sente-se mesmo mais pressionado, ou acaba por não ter influência esse espírito? Em termos de espírito, eu quando digo, se calhar eu não me soube explicar bem também, porque lá está, tem a ver um bocadinho com as minhas raízes e com a minha formação. Uma das coisas que também me fez ficar no ginásio, primeiro foi que eu sou professor de profissão, fiquei cá colocado no Algarve, agora é o 6º ano que estou cá, e o ginásio na altura acolheu-me e ajudou-me numa altura decisiva na minha vida, e isso para mim tem um peso tremendo, porque, como devem imaginar, chegamos a uma certa fase na nossa vida em que somos casados, temos filhos e temos responsabilidades, e quando nos sentimos que alguém nos ajuda nesse momento, é um momento marcante. E há uma palavra que eu tenho que é de enorme gratidão. Posto isso, a responsabilidade que eu sinto é um pouco essa, porque sinto mesmo uma imensa gratidão pelo clube, porque me acolheu e me ajudou numa situação em que eu estava mais débil, na altura, a nível de colocação aqui no Algarve. Para somar ainda a isso, é um clube que eu me reconheço porque eu fui formado no Guifões Sport Clube. Eu sou oriundo lá do Norte, de Matosinhos, e a minha formação como jogador foi no Guifões. E são clubes muito parecidos na sua essência. São clubes muito bairristas. Sim. E eu reconheci, eu quando cheguei cá ao Algarve, o ginásio estava... São quase famílias, não é? Sim. O ginásio estava a jogar para os playoffs finais para a subida da divisão para a Pro Liga, e estava aqui um jogador que era o Aniel Brito, tinha sido meu jogador e convidou-me a ver o jogo, e eu morava aqui em Faro,
nessa altura, fui ver o jogo, fui lá ver ao ginásio e é daquelas sensações. Eu entrei naquele pavilhão e senti-me bem. Senti, isto faz-me recordar a minha infância, a minha raiz, isto tem a ver comigo. E fiquei com essa sensação na altura. Pronto, este paralelismo quer dizer o quê? Quer dizer que eu não me sinto pressionado, eu sinto-me responsabilizado. Porque... Não sendo pressionado pelo exterior, mas por si próprio. Por mim próprio, porque quero mesmo efetivamente colocar ou ajudar o ginásio a se colocar numa situação confortável, que não foram estas 2 épocas. A primeira época que eu tive no ginásio foi pena porque foi interrompida pelo Covid. O Imortal estava muito acima de todas as equipas. Depois estávamos nós e o Povo, e acho honestamente que se o campeonato fosse até ao final, nós nessa primeira época tínhamos hipótese até de podermos subir à Liga, porque estávamos a jogar bem, a equipa estava bem. Na segunda época também fizemos um bom campeonato. Depois vem a recessão, vem o Covid e vem uma série de questões que são questões orçamentais e financeiras. Que marcam muito os clubes sempre, não é? Os clubes e o ginásio, que é um clube responsável e que eu prezo que seja, e é o que eu digo sempre a toda a gente. Não somos ricos, mas somos cumpridores e medimos muito bem os passos que damos. Daí não, portanto, a capacidade financeira foi diminuindo, e daí que eu me sinto que não é pressionado, mas tenho mais responsabilidade, porque me reconheço muito com o ginásio, e quer queira, quer não queira, as 2 últimas épocas não foram 2 épocas especialmente fantásticas, e a direção continua a acreditar em mim, ou seja... Mas acabaram por, no fim, o resultado final acaba por ser positivo, sim, mas é com sensações que não são as especialmente melhores, a da última época. não são as melhores sensações. E sabe muito bem que muitas das vezes não é o que se consegue, mas como se consegue, e a última sensação e a última imagem que perdura, né? É que perdura. Portanto, daí eu ter dito que eu próprio me sinto mais responsabilizado de querer mostrar que... Nem é mostrar, que queria dar alegria desta direção. Querer meter o ginásio no ponto em que ele merece estar. E as pessoas do ginásio também, os olhanenses são pessoas que vão sempre... O nosso pavilhão está sempre com muita gente, tem sempre muita assistência. E as pessoas gostam de basquete, vão ver, gostam dos jogos. E o clube, os nossos apoiantes, a cidade de Olhão merece um clube que os atraia também. Também que lhes dê. Mas o Olhanense não tem objetivos de subida. Não acho, do meu ponto de vista, que não conheço muito bem a realidade do Olhanense. Nesta altura da vida do Olhanense, seria bom ir para a Liga Betclic? Permita que ele corrija uma coisa. O meu amigo Bernardo Batatinha, quando ouvir esta entrevista, vai espumar. Não é Olhanense, é o ginásio. Ginásio Olhanense, Ginásio não é? Clube Olhanense. Porque o Olhanense é o clube de futebol. O Bernardo não. Não tenho dúvidas nenhuma. É Ginásio Olhanense. Sim. Um dos clubes mais antigos do país. Sim. O que a direção me pede, como é evidente, e o objetivo principal é a manutenção, como é óbvio. Não é? O que me pedem é que ficar nos 4 primeiros, que era para quê? Para termos uma época mais relaxada e que a manutenção já esteja garantida. Agora, a partir do momento em que conseguirmos estar nos 4 primeiros... Podem fazer como o Portimonense. Pode correr bem. O objetivo não era a subida, mas que foram indo e acabaram por Pode conseguir. haver uma conjugação de fatores que às vezes acontece. Agora, o objetivo principal não, porque o clube até não... a nível financeiro não consegue competir com outras equipas. Eu só estava a perguntar isto porque o Olhanense é um clube muito responsável em termos financeiros. Exatamente. E os gastos que se dêem numa Liga Betclic é completamente incomportáveis para determinadas realidades. Só por isso. Sim. Eu gostava imenso de ver o ginásio a competir com os grandes, mas para já não acho que seja o ideal para a equipe. O clube, assim, eu não sei na totalidade, não é? Mas acho que o que o clube quer neste momento é ser um clube financeiramente são, é o que querem. Querer que a equipa sénior se mantenha nesta divisão, que é uma divisão que para o clube é atrativa,
E dá bons espetáculos. Dá bons espetáculos. Quer que a formação também aumente o número de praticantes em termos de quantidade e de qualidade também. Quer que as equipas também cada vez mais sejam mais bem formadas. E um dos objetivos é que também cada vez mais tentar colocar mais jogadores da formação na equipa sénior. Uma das medidas que para mim foram ótimas foi a introdução da equipa de sub-23, que permite aos jogadores que, inclusivamente alguns sub-18, os sub-18 que têm mais potencial, jogarem por essa equipa, e aqueles que sobem da sub-18 e estão no primeiro ano de sénior ou segundo, dão mais espaço. Um jogo mais diferente, não é? Uma competitividade diferente. Sim, é isso, e permitem que eles também joguem e que tenham um tempo de jogo útil. Quando digo útil, que tenham minutos de tempo de jogo reais. Porque em princípio não vão conseguir ter nos séniores, não é? Era um jovem que saia de sub-18 e que vá para uma equipa sénior de Pro Liga. Não é fácil ter logo o lugar de ir jogar muito tempo, porque o nível competitivo já não é muito bom, mas já é considerável. Pro Liga, em princípio, é o primeiro patamar semi-profissional português. Sim. Ou seja, não é fácil para um jovem de 18 anos, que é quando eles saem de sub-18 para sénior, entrar numa equipa sénior e começar a jogar regularmente. Daí, não só nós, mas vários clubes teriam optado por terem uma equipa de sub-23, que era para esses jovens terem mais tempo. E eu próprio, quando jogava, na altura em que eu jogava, há alguns anos atrás, havia o sub-20, havia o sub-22, que eram exatamente essas equipas que permitiam... Aqueles patamares competitivos que permitiam que o jogador fosse evoluindo. Fosse jogando, treinava na mesma, fazia parte do grupo da equipa sénior, era convocado ou não, consoante a escolha do treinador, mas sabia que tinha sempre a hipótese de jogar. Sabia que tinha o seu espaço, competitivo. E quando a Federação acabou há uns tempos atrás, que falha... Ele está incomodá-lo. Não, tudo bem. Há ali um espaço que falha, que não permite ao jovem atleta ter assim mais tempo para se preparar para os séniores. E quer se queira, quer não, só se evolui jogando, não é? Sim. O treino é fundamental. Sim, mas não é estar no banco a olhar para os outros a jogar que se consegue ganhar. Até porque lá está. Aquilo que nos aconteceu ano passado, que é a falta de experiência, por muito que tu treines e que requeres situações de jogo, há situações em que tu só passas a jogar e só evoluís, quer a nível de técnico ou tático, se formos a falar nisso, ou quer a nível mental ou psicológico, no jogo. A tal experiência. Se não jogas, fazes parte da equipa, mas tens uma presença que não é tão... mais adepto do que jogador, não é? Mais assídua como jogador. Eu procurava, honestamente, tentar dar minutos a toda a gente, mas não foi fácil o ano passado. Porque eu nunca tive... Não houve jogos fáceis. A não ser um jogo que foi em casa contra o Barreirense, que aí não... acho que foi o último jogo em que o Barreirense jogou sem o Mika Downs, que aí, fruto do nosso trabalho também, as coisas foram se tornando mais fáceis e toda a gente jogou minutos. Não tive mais nenhum jogo em que tivesse momentos confortáveis para todos jogarem. O que daí quer dizer também que o campeonato da Pro Liga também é um campeonato muito competitivo. O que é bom, por um lado é bom, porque a equipa, o primeiro e o último, não estão assim tão distantes. Sim, qualquer equipa consegue ganhar outra equipa. Mas por outro lado, é um ambiente que é um pouco mais difícil para os jovens. É muito competitivo, é difícil conseguir fazer experiências, chamemos assim. Sim. E agora vamos entrar decididamente na nova época, vamos atirar para trás tudo o que se passou. Conte-me novidades. Sei que não pode, não é? Novidades. A equipa já está quase praticamente construída. Eu sei que não pode contar novidades, mas queria fazer uma pergunta. Ouvi contar que vocês andavam em contactos com o canadiano, que o ano passado foi peça importante na equipa, que em dezembro teve que abandonar. É verdade, não é verdade? Não pode comentar? Nós falámos com muitos jogadores. Sim, com o Marcos. Tivemos contactos com o Marcos, sim. E não só com ele, tivemos contactos com alguns jogadores. O que posso dizer, e acho que sim, que isto sim se deve dizer, é que o ano passado nós tínhamos uma equipa que, por exemplo, nós tínhamos 9 jogadores que não eram de Olhão. O que daí só é um custo tremendo para o clube, porque temos que dar
estadia, temos que dar alimentação e só isso é uma carga financeira para o clube tremenda. Sem falar depois da remuneração que cada um tem. Sendo um clube aqui da periferia, não sendo um clube das grandes cidades, é para nós muito mais difícil conseguir ter equipas competitivas exatamente por isso. Porque, por exemplo, se formos comparar com uma equipa de Lisboa, em que tem lá uma panóplia de jogadores e tem um universo muito maior de jogadores e um universo de recrutamento em que não tem necessidade de dar estadia. Sim, eles estão lá, não é? Eles estão lá. Agora, quem diz Lisboa, diz o Porto, diz Aveiro, diz Setúbal. Os grandes, exatamente. Eu até englobo Setúbal em Lisboa. Não é basicamente a mesma coisa, sim. Para nós acaba por ser muito mais difícil ter, lá está, porque temos que ter jogadores, entre aspas, de fora. Quando vêm para cá, depois são todos família. Mas não são residentes do Olhão. Quase toda a gente com quem falei fala do ginásio olhanense como família. Acho que acaba por criar um elan com as pessoas que vêm de fora. Nós temos esse cuidado, nós gostamos de acolher bem e preocupamos-nos com as pessoas que estão connosco. Não somos, não somos o clube que, pronto, isto não posso afirmar a 200%, mas não somos o clube que melhor paga, não somos, mas preocupamos-nos em ser pagam a horas, clube, né? Sim, isso que é muito importante. Isso nunca nos atrasamos em nada, mas preocupamos-nos com quem está connosco, em que não tenham necessidades, em que estejam confortáveis. Estejam enquadrados na cidade, nas pessoas e que se sintam bem, que se sintam que se precisarem de alguma coisa podem mesmo realmente telefonar a qualquer hora, que nós vamos tentar ajudar da melhor forma. É essa a mensagem que passamos e que transmitimos e que fazemos no dia-a-dia. Uhum. E acho que isso é o mais importante. E que acaba por ser muito importante, porque grande parte dos estrangeiros que vocês têm são jogadores que ou é a primeira experiência ou Sim. pouco menos. Portanto, saem do seu núcleo familiar e vêm para uma sociedade completamente estranha. Se não tiverem esse apoio, perdem-se. Ou podem-se perder, não é? Eu dou muito valor a essa situação, porque eu próprio também... Sentiu isso, não é? Eu senti isso. E é uma das coisas, lá está, é uma das coisas que me leva a dizer que tenho um sentimento de responsabilidade muito grande. Porque eu próprio senti isso comigo e com a minha família. Eles acolheram-nos bem, trataram-nos muito bem e ainda hoje somos uma família, E já lá vão 5 anos, são os meus amigos, e eu posso dizer que os meus amigos daqui de Olhão são as pessoas com quem eu trabalho na escola, que começa a ter uma certa afinidade e a relação começa a melhorar. E o basquete e as pessoas do ginásio que me acolheram. Agora, com os jogadores é um pouco isso. Preocupo-me muito porque eu próprio, como professor, também tive vários anos da minha vida que todos os anos mudava de escola. Acho que... Isso até chegou a ir para os Açores, não é? Sim. Não estou em erro. Estive nos Açores também, estive lá um ano nos Açores. Andei sempre a mudar de vida de professor de escola, não foi fácil. E prezo muito e dou muito valor a saber acolher, a saber receber e fazer com que as pessoas se sintam bem, porque se o jogador não se sentia bem depois também não rende, não está bem e não consegue produzir em campo Sim. aquilo que pode. Em relação a este ano, pronto, sei que o César não pode abrir o jogo, mas já tem a estrutura de estrangeiros formada. Não é abrir o jogo, é assim, Sim, há caminhos que têm que ser seguidos e não é isso. Como lhe digo, eu tenho que respeitar sempre a minha direção, como é óbvio. Exatamente. E a minha direção tem um departamento que é o Departamento de Comunicação, que trabalha excelentemente bem. Muito bem. Do meu ponto de vista, é dos melhores clubes. Se eles ainda não divulgaram, não vou ser eu que vou divulgar. Portanto, as coisas têm respeito hierarquias têm que ser respeitadas. Não tem problema nenhum. Mas podemos dizer que falar genericamente, a estrutura de estrangeiros acaba por estar formado ou ainda andou em negociações? Ainda andamos em negociações, ou seja, já estão... Está pensado, pelo menos. Sim, está pensado, já estão identificados, mas ainda não estão todos assinados. Digamos. Mas se calhar por isso ainda não foi... Mas estamos no processo, lá está.
porque eu acho que é muito fácil oferecer dinheiro. O difícil é chegar sempre ao dia 1 de cada mês e cumprir. E lá está. E no fim da época e a meio da época, e esta direção isto é longo, não é? E esta direção não sabe até onde pode ir e não passa. E este ano vamos ter mais presença de jogadores olhanenses na equipa? Isso é uma coisa que eu Vocês, o ano passado, a equipa de Sub-23 acabou por fazer uma época, sim, uma primeira parte da época bastante boa, embora a segunda parte já não tenha sido tão boa, mas era uma equipa com qualidade. Sim, a primeira parte da época, ou a parte zonal, a nível competitivo também lá está, é diferente depois quando passam à segunda fase. A segunda fase foi quando depois eram todas... Voltamos a bater nas equipas do Norte, não é? Eram equipas do Sul também, era até Lisboa, só que eram equipas todas que quase na sua esmagadora maioria, procuraram arranjar plantéis para subir divisão. O objetivo era diferente. O nosso objetivo era dar tempo de jogo aos nossos jovens. As outras equipas tinham uma equipa mesmo muito jovem. Sim, tínhamos uma equipa extremamente jovem, porque o objetivo era mesmo esse. Era fazer também com que os sub-18 que jogassem também evoluíssem, e evoluíram. Era uma equipa de evolução, digamos. Não era uma equipa com um objetivo competitivo, assumido, como as outras equipas que nós jogámos depois na segunda fase, em que queriam realmente subir divisão, e claro que sim, almejavam esse objetivo. Nós não. Nós era fazer com que os nossos jogadores tivessem tempos de jogo, e na segunda fase, ok, vamos jogar contra equipas melhores, melhor ainda, porque tivemos muito mais dificuldades na segunda fase do que na primeira. E os resultados depois podem comprovar. O que não quer dizer que lá está, que tenha trabalhado pior ou melhor. Não, trabalhou-se bem porque o objetivo era mesmo esse. Exatamente. Era e jogar contra equipas superiores acaba por ser melhor. Uma lição muito valiosa. Eu costumo dizer que prefiro perder contra os melhores do que ganhar aos piores. Pois. É sempre melhor porque vamos melhorando. Se nós estamos sempre a jogar contra as mesmas equipas, acabamos por não evoluir. Contra equipas que não dão luta, que estão sempre um degrau abaixo. Sim. Acabamos por regredir. Exatamente. Agora, o plantel este ano, posso lhe dizer que nestes anos nós temos tido jogadores olhanenses que já faziam parte do plantel da Pro Liga e que não tinham tido tanto tempo, mas já vão para a terceira época este ano, acho que já estão mais preparados. E sim, o plantel vai ter mais jogadores fruto desse trabalho que fizemos, em que podemos contar. Daí não termos tanta necessidade de recrutar jogadores de fora. Vamos ter menos jogadores fora de Olhão. Porque, do meu ponto de vista, o que verdadeiramente interessa nesta competição é a estrutura de portugueses. Exatamente. É o que faz a diferença. Sim. Porque os estrangeiros podem vir a brilhantar determinados postos, mas a base Eu costumo dizer do grupo tem que ser português. Os jogadores mais a base são os portugueses, e os estrangeiros vêm colmatar as necessidades que os portugueses depois não têm, ou as lacunas que está no plantel. Daí, sempre, pelo menos é a minha forma de ver, sempre que se constrói um plantel, e eu procuro sempre primeiro procurar na possibilidade os melhores portugueses possíveis mediante as nossas condições e das nossas necessidades, e depois encaixar os estrangeiros naquilo que faz falta depois ao plantel. Daí termos os jogadores estrangeiros identificados e estamos em contacto. Ainda nos falta fechar mas são questões de negociação. Vamos deixar o basquete e vamos só falar sobre duas coisas que eu queria a sua opinião. Tem havido agora uma polémica aqui nas redes sociais acerca da falta de comunicação que as equipas de basquete têm. Há quem diga que o basquete está demasiado fechado. As estruturas dos clubes comunicam um pouco para fora, que não é o caso nada do ginásio olhanense. Eu só queria a sua opinião pessoal. Acha isso, a sua experiência de basquete? Não acha que o basquete ganhava em todos estarmos mais abertos a discutir o que se passa dentro dos clubes? Eu não sou ninguém para falar por outros. Agora, eu posso falar daquilo que eu... Estou a pedir a sua opinião de César Domingues, expert do basquete e já ligado ao basquete há várias décadas. Sim. Expert não também estou a chamar velha. Expert também não sou. Ajudo. Sou uma pessoa que gosto muito da modalidade, devo muita coisa à modalidade. Ajudou no meu caráter até quando fui jogador, e daí pronto,
estou ligado à modalidade. Agora, a minha experiência de vida leva-me a dizer que, e eu defendo que nós devemos partilhar. Eu tive, por exemplo, lá está, como eu estava a dizer, falo de mim, que quando eu tive a felicidade de ter uma experiência de treino em Espanha, em que era o treinador adjunto de uma equipa profissional da LEB, e os treinadores partilhavam tudo uns com os outros. Os treinadores falavam imenso uns com os outros. Eu já nem falo das direções. Falo mesmo de grupos de trabalho. Grupos de trabalho, havia tertúlias, e acho que o basquete só tem a ganhar se toda a informação for partilhada, porque olhando aqui ao lado, não estamos aqui tão próximo e ao mesmo tempo tão longe. Lá está, eu acho que é um pouco por aí, porque ninguém tem, pelo menos na minha concepção, e eu não tenho a fórmula mágica, nem nenhum treinador tem a fórmula mágica. Isso não existe. E todos nós só temos a ganhar em partilharmos o conhecimento que temos uns com os outros e sermos justos e honestos uns com os outros, para todos aprendermos e todos crescermos. E falo nisso, falo em tudo, falo de uma forma transversal, das direções, da própria federação, de tudo. Quanto mais comunicação houver e quanto mais jogo limpo houver, ficamos todos a ganhar. E se calhar muito mais fácil é conseguirmos vender este produto. Claro que sim. O basquete já foi a segunda modalidade nacional, neste momento não é. Não, neste momento está por aí em quarto ou quinto. Infelizmente não é, mas já foi. Já foi. E não há muitos anos atrás. Não há muitos anos atrás e com distância na altura. E eu lembro-me que o produto que era vendido não havia tantos meios na altura, mas eu acho que era mais vistoso até. Na altura da liga profissional, as coisas eram feitas de uma forma diferente. E o produto era, quando digo produto, muito mais difícil de vender, porque não havia estes meios que há atualmente. Não é? Era mais difícil e acho que a imagem que passava era muito melhor. Não quero dizer que com isto que a imagem que passa agora é má, não, e a Federação está a fazer o seu trabalho, todos os clubes também, mas eu acho que todos temos a ganhar. Todos ganhamos se todos trabalhamos para a divulgação se nos virarmos para fora, qual é que é o problema de uma direção do clube? E mais uma vez volto a dizer que o ginásio é um exemplo em muitas áreas, especialmente na parte do marketing, trabalha como ninguém. São dos poucos que têm uma televisão que transmite o jogo com comentadores. Com comentador em direto, sim. E comentadores, dois expertos da modalidade, duas pessoas que percebem de basquete. Inclusivamente são comentadores também que trabalham para a FPB. TV. Exatamente. Portanto, é um clube que está muito para a frente em termos de marketing, em termos de estar virado para fora, mas que não é muito normal dos clubes de basquete. Parece que estão todos muito fechados e que não querem que as pessoas saibam o que é que se passa lá dentro. Eu não sei se é, honestamente, não sei se é isso ou se é porque nós vivemos numa era da globalização e da imagem e eu acho que os clubes ainda não estão modernizados o suficiente para isso, ou a maioria dos jogadores, ou a maioria dos clubes não estão modernizados suficientemente para isso. Para gerir destas novas ferramentas. Sim, acho que o nosso está, felizmente, lá está. Vocês acabam por ser um exemplo. E procuramos criar uma boa imagem e divulgar. Não porque somos melhores, não é isso que queremos fazer, estamos a fazer. Agora, eu acho que noutros lados, se calhar, o basquete infelizmente ainda não falta-lhe a profissionalização. Sim, mas é assim, a profissionalização não explica tudo, vocês não são profissionais. E vamos pegar, o vosso clube foi o único que fez um balanço da temporada passada. Todos os treinadores vieram para as redes sociais explicar o que é que tinha acontecido na temporada passada. O ano passado, depois de cada jogo, vocês todos fazíamos um comentário ao jogo que tinha acontecido. Eu não vejo isto acontecer em mais clube nenhum, nem nos clubes da Liga Betclic. Portanto, é isso que eu digo, parece que as pessoas estão todas agarradas ao seu quintal e não se sentem à vontade para partilhar. Eu acho que é um pouco isso, as pessoas não se sentem à vontade. Eu vou ser honesto, muitas das vezes também não se sente confortável. Não me senti no final de muitos jogos, mas é uma obrigação que eu tenho. Exatamente. Aquilo não é um passatempo seu. Sim, aquilo é uma obrigação. Envolve muita gente. Envolve muita gente e eu respeito muito todas as pessoas que trabalham lá e respeito o trabalho de todos.
É como digo, muitas das vezes havia jogos que não tinha vontade de ir lá falar, como deve imaginar, mas acho que é um compromisso que todos assumimos. É uma responsabilidade que têm. E fazemos. Que toda a gente que está inserida no basquete tem a responsabilidade de procurar promover o melhor possível o produto. Sim, mas para isso também é como eu digo, muitas vezes saí da minha zona de conforto. Exatamente. Porque não queria estar ali, não estava confortável. Mas todos temos que cumprir determinado tipo de papéis. E uma pessoa que está no basquete não pode ser só treinador. Claro ou não pode ser só dirigente. Claro que não. Muitas vezes tem que ser muito mais. Tem que ser psicólogo, tem que ser confidente, tem que ser um comunicador. Porque... Sim, mais isso. Porque assim, quando entramos no caso da psicologia, olha, por exemplo, isso é um exemplo que eu falo. Todos os clubes deveriam ter um psicólogo desportivo. Sim, completamente. Por exemplo, como outras coisas, como outras situações, mas lá está. Não existe desde logo pequenino. Essa capacidade. Eu não estou a falar numa equipa profissional, estou a dizer o clube. Exatamente. O clube deveria ter na sua estrutura pessoas, ou seja, deveria ter psicólogos desportivos, devia ter nutricionistas, devia ter fisioterapeutas, mas isso requer uma profissionalização e requer um investimento Encaramos financeiro, o desporto com muita mais seriedade. E os clubes não têm essa capacidade financeira, infelizmente. Sim. Eu posso falar do meu... O português não olha para o desporto com essa... Não, o português ainda olha para o desporto como um passatempo. E olha para o desporto que vai ver um jogo e que fazia tudo diferente e ganhava. Completamente, né? Eu costumo dizer também, em tom de brincadeira, que eu às segundas-feiras não perdia quase jogo nenhum. Porque já sabia o que tinha feito bem, o que tinha feito mal. Se tivesse tomado as opções da segunda-feira, não é? Pronto, ou seja, não é... Agora, e o português, a mentalidade portuguesa ainda é um bocadinho essa. E nós vemos, e eu vejo, infelizmente, que estamos a ficar mais futebolizados nesse aspecto. Mas mesmo assim, não é futebolizados, é 4 clubes futebolizados, porque ainda tivemos o caso do Aroca esta semana, que foi jogar um jogo da Liga Conferência e ninguém lhe passou cartão. É verdade. Portanto, não é o futebol só por si, não explica. E temos a nossa seleção nacional que estava a jogar a pré-qualificação para os Jogos Olímpicos. Sim, completamente ao lado. Completamente ao lado. Só nós é que sabemos, nós no mundo do basquete é que sabemos, sim. Porque não foi transmitido em canal nenhum. Porque essa é a minha luta. Isso é que eu acho que é uma vergonha, honestamente. Porque não... E depois vêem-se comentários nas redes sociais que nós não jogamos mal, nós jogamos bem, os outros foram melhores. Nós estamos já com uma decalagem em termos de qualidade em relação aos outros, que é muito difícil, tem que ser feito muita coisa para se ultrapassar essa... Mas a questão é que os outros também estão a fazer ao mesmo tempo. O problema é esse. O problema é esse, nós deixamos-nos ultrapassar. Agora, para chegarmos a patamares, temos que continuar a trabalhar e vai demorar muito tempo, porque os outros também continuam a trabalhar. E temos que trabalhar de uma maneira muito mais intensa e muito mais... não sei, porque eu não estou a querer desmerecer o trabalho que as pessoas estão a fazer no basquete, porque toda a gente está a perder o seu tempo, toda a gente está a procurar fazer o seu melhor, mas efetivamente há qualquer coisa que não está a funcionar, porque estamos a perder tempo, estamos a perder distância em relação aos nossos competidores. Como é que conseguimos dar a volta a isto? Eu acho que há uma... Infelizmente... e nós aqui que estamos no extremo de Portugal ainda mais, não é? Infelizmente há uma situação que para mim é determinante. É a questão financeira. Sim. Eu conheço imensos treinadores de imensa qualidade e de muita experiência que neste momento não estão no ativo porque... Exatamente isso, por uma questão financeira. Porque os clubes não conseguem cumprir. Não é cumprir, eu nem queria dizer isso. Não conseguem dar o mínimo de conforto financeiro a essa pessoa, porque não considero remunerações, porque no basquete ninguém anda aqui pelo dinheiro, acho eu. Ninguém enriquece. Agora, não se consegue dar o conforto financeiro necessário a essas pessoas para as atrair para a modalidade. Isto agora embica no ponto seguinte, que era, íamos falar sobre a ideia que há muito, especialmente num convidado que eu tenho aqui, que acha que os cabelos brancos estão a ser desaproveitados no basquete. Querendo isso dizer que aqueles treinadores mais experientes chegam a uma altura que são postos de lado, e acaba por ser essa a ideia do César, não é? Sim, eu não acho que sejam postos de lado, e eu acho é que
os clubes têm tantos custos e têm tantas despesas e têm tão poucas receitas que acabam por não conseguir contratar os melhores treinadores possíveis, especialmente para a formação, que são situações que para mim são essenciais, que é ter pessoas com experiência, com know-how para ensinar os jovens. Começámos a construir a casa mesmo desde os caboclos, mesmo das fundações. Sim, eu acho que é fundamental termos excelentes treinadores de minis, excelentes treinadores nos minis. Treinadores mesmo vocacionados para os minis, não miúdos que estejam a fazer excelentes treinadores de sub-14, porque são momentos num jovem, são idades marcantes. Ter um excelente treinador de sub-16 e às vezes os clubes não conseguem ter porque não há verba. Não há verba, infelizmente. Não é às vezes por vontade, é mesmo porque não há verba. E muitas vezes não há disponibilidade de treinadores para... Estou a falar aqui da nossa realidade, não é? Sim. Agora, que existem imensos treinadores com excelente currículo, com excelente know-how, com muita experiência, que deveriam estar neste momento no ativo, deveriam. Mas o basquete neste momento não os consegue atrair, também porque acho que é um pouco por aí. Acho que não é por desmerecer os cabelos brancos, não é por, muito pelo contrário, porque se eles se estivessem neste momento no ativo, nós estávamos melhores de certeza. Agora vamos esperar que o futuro nos traga outras novidades, não é? Sim, eu espero que sim. Eu espero que, porque eu confesso, eu aqui no Algarve não conheço muitos treinadores, honestamente, porque sou professor, não sou treinador. A sua vida não tem tempo suficiente nas 24 horas do dia, não sou treinador profissional, sou professor de educação física, tenho um horário na escola para cumprir e depois também sou treinador de uma equipa semi-profissional, que é uma equipa competitiva que me tem muito tempo, que me retira muito tempo. E o restante dedico à minha família. Porque que é a fatia mais pequena. É a fatia mais pequena, infelizmente. É a fatia que é aquela mais equação que normalmente tem que se lidar e que é sempre a parte mais fraca, não é? Ou seja, não tenho muito tempo também para me relacionar aqui. Estou aberto. Agora, não conheço muitos treinadores, honestamente. Vou conhecendo à medida que vai no banco, e nos jogos de formação que acompanho e vou falando com eles. Agora, propriamente não conheço muita gente aqui no Algarve, mas tenho consciência que, não conhecendo, não sabendo nomes, tenho consciência que há muita gente aqui, muita gente válida aqui no Algarve, e que neste momento não está no ativo, e na minha opinião deveria estar porque tem know-how, tem experiência e poderia ajudar até estes treinadores mais jovens. Sim. Enquadrá-los. Exatamente. Pronto, César, foi um prazer. Nós vamos falando, a época vai ser longa. Eu desejo-lhe a si e ao ginásio olhanense toda a sorte do mundo e que sempre que formos falando o seu espírito vá estando tranquilo e positivo. Sim, é sinal que as coisas estão a correr bem. Positivo, tranquilo e cumpridor. E cumpridor das suas responsabilidades. Sim, mas isso eu não estou preocupado que você deixe de repente de ter o espírito que tem. Sim. Eu quando digo cumpridor é sinal que as coisas estão a correr bem e que eu me sinto... Eu sei que da sua parte as coisas vão fluir. Sim, agora, há certas coisas que você não vai conseguir controlar, não é? Como já também digo algumas vezes, infelizmente não é matemática. Infelizmente. Ou felizmente. Felizmente, sim. Porque senão era uma seca. Não tinha o gozo que tem. Exatamente. Não tinha o gozo que tem. Há muitas variáveis que às vezes um passinho ao lado ou um passinho para o outro, às vezes as coisas não fluem e o bonito deste esporte é um pouco isto. Não é, normalmente as equipas mais fortes no basquete ganham. Normalmente nós olhamos para os plantéis e as equipas mais fortes ganham. Não é um jogo de tanta sorte. Sim. Não é entrar um gol e depois a equipa meter-se à baliza, isso não existe aqui. Não existe, mas existe muitas variáveis, existem muitas variáveis e isso é que está no bonito. Agora, da minha parte, o meu trabalho vou fazê-lo, como é óbvio, a minha dedicação vai ser, como sempre, extrema, muito suor, garantidamente, e as coisas vão correr muito melhor garantidamente também este ano. Eu, este verão fiz um reset, obriguei-me a mim próprio a fazer um reset, dei muitos banhos
na Ria Formosa. Está preparado para enfrentar as agruras de nova época. Exatamente. Pronto, César. Então, até à próxima. Muito obrigado. Foi assim esta conversa com o professor César Domingues, treinador da equipe principal do Ginásio Olhanense, um clube centenário, mas com ambição que chega e sobra. Quero agradecer ao César ter tido a amabilidade de passar um bocado comigo, numa altura em que está a queimar os últimos cartuchos das férias. Como é normal, para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e as suas gentes. Por mim, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.